Apesar de já iniciada a vacinação contra a Covid-19 no planeta, a crise sanitária global está ainda distante de terminar. Variantes com novas cepas, a falta de conscientização e aglomerações tornam, principalmente no Brasil, os riscos e nível de transmissão ainda altíssimos. Após aproximadamente um ano de pandemia, o Brasil bateu recorde na média móvel de óbitos e de novos casos de pessoas contaminadas. Para entender melhor sobre a situação atual e debater sobre a importância de uma comunicação, seja interpessoal ou pública, eficaz, o portal Health Connections conversou com a facilitadora de diálogos e advogada colaborativa Carolina Cury e com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão sobre o tema. O gestor não deve buscar a resposta na própria cabeça, mas construir em conjunto com as pessoas. Os funcionários ou seus representantes devem fazer parte do processo. Pode ser criado espaço para se formular, lapidar esses pedidos e construir consensos, como uma espécie de ouvidoria, mas que entrega resultados. Assim, por exemplo, os próprios funcionários podem eleger representantes dentre seus pares, reconhecidos pelo grupo por terem habilidades que facilitam o diálogo, como sendo seus interlocutores. Podem ser feitos combinados, acordos temporários de convivência, pactos de cordialidade e até serem criados alertas para a prevenção. Quanto mais transparente e humano for o gestor, maior a probabilidade de ter conexão com a emoção do interlocutor e conseguir identificar valores comuns e construir juntos estratégias possíveis de serem alcançadas. Não se aglomerar e utilizar máscara é um exercício de empatia que viabiliza que a gente saia do próprio eixo referencial e considere as necessidades humanas em questão. Somos parte de um todo, de um sistema. A ação de um impacta na vida de muitos. Mesmo se o comportamento cooperativo não for o automático, o direito entra para dar parâmetros. A cooperação sempre foi estratégia de sobrevivência das células do organismo, por exemplo, considerando todo o processo evolutivo. A liberdade individual, como todos os direitos, não é considerada em termos absolutos. A liberdade individual deve ser ponderada com outros direitos constitucionais existentes. A gente não vive sozinho, vivemos numa sociedade e há regras mínimas de convivência. A razão de ser da Constituição é a proteção à vida, em todas as suas formas. O Supremo Tribunal Federal, que é intérprete e o guardião máximo da Constituição, em julgamento recente, ponderou os direitos constitucionais em jogo, confirmou a liminar concedida, entendendo que o uso de máscaras em espaços coletivos é obrigatório. O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, também falou sobre vacinação e a capacidade de produção em massa de vacinas no sistema de saúde público brasileiro. Primeiro, nós teremos que ter uma campanha de comunicação que até o momento não existe. Nós não tivemos nenhuma campanha de comunicação, nenhuma estratégia de comunicação. Ou seja, falta transparência, falta diálogo, falta credibilidade, falta liderança. Então, as pessoas, ao perceberem que não há essa liderança, que não há essa vontade, que não há essa determinação, seja do ministro, seja do presidente, seja do governador, seja do prefeito, elas meio que, cada um por si. E que é um grave equívoco, porque o que nós estamos assistindo, festas clandestinas, aglomerações, falta orientação, falta informação e falta fiscalização. Porque uma autoridade pública, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, enfim, devem ter uma postura proativa. Eu também não vejo isso. Tem que parar uma pessoa que não está usando máscara e cobrar o uso da máscara, multá-la se for o caso. Nós dispomos de vacinas, coisa que não dispunhamos antes. Embora nós não consigamos ter acesso ao quantitativo ideal para começarmos uma campanha realmente que tivesse um impacto na redução da velocidade de transmissão, internações e mortes. Nós precisaríamos estar vacinando aí 30 milhões de pessoas por mês. Então, enquanto nós não conseguirmos uma cobertura populacional mínima, eu diria metade da população brasileira, pelo menos, nós vamos ter que conviver com uma situação ainda de transição, ou seja,
circulação de vírus, inclusive das novas variantes. E, portanto, as medidas de prevenção permanecem as mesmas. Mesmo para as pessoas que já foram vacinadas, já tomaram a primeira dose, o uso de máscaras sempre, manter o distanciamento, evitar locais fechados e as medidas de higiene pessoal se mantêm intocadas. Nada muda em relação a isso. Então, é compreensível que as pessoas estejam cansadas, é compreensível que as pessoas estejam estressadas, está todo mundo ansiando por uma volta ao cotidiano, do trabalho, da vida social, da vida pessoal, mas, infelizmente, nós ainda estamos num momento que isso não será possível. O governo federal se omitiu nessa questão, porque no início do ano passado nós já sabíamos que nós só iríamos sair dessa situação se conseguíssemos desenvolver uma ou mais vacinas eficazes. A ciência cumpriu a sua missão e conseguiu, em menos de um ano, colocar no mercado algumas vacinas que realmente funcionam, né? E o governo, que deveria ter se dedicado com afinco a fechar acordos de fornecimento de doses com as várias empresas que estavam desenvolvendo as vacinas, né, na verdade, dispôs apenas da vacina da Fiocruz. O Butantan fez o seu acordo de compra e de produção por conta própria, inclusive em conflito direto com o governo federal, que foi lamentável, não ajuda em nada. O fato é que nós poderíamos ter começado já a vacinar em dezembro, com um número de doses, seja da Pfizer, da Moderna ou de outras vacinas, compondo a cesta de vacinas do PNI, e perdemos essa oportunidade. Então, agora nós estamos na seguinte situação. Dependemos dos princípios ativos importados da China e, como você sabe, vacina hoje é o bem mais escasso no mundo, todo mundo está atrás de vacina, né? Isso atrasa, faz parte do processo de produção, atrasos. Então, nós temos duas questões. Uma conjuntural, que nós temos que buscar, de qualquer maneira, ampliar a quantidade de vacinas à disposição do PNI e da população brasileira. E, no médio e longo prazo, nós temos que reduzir essa vulnerabilidade. Não é possível que o Brasil continue dependendo de princípio ativo produzido na China. Nós temos todas as condições científicas, tecnológicas, produtivas, estruturais para ter um projeto nacional de autossuficiência em vacinas e outras tecnologias em saúde. O Brasil já fez campanhas nacionais de vacinação contra a paralisia infantil e vacinamos 16 milhões de crianças num único dia, não é? A gente vacina 80 milhões de doses contra a influenza em 3 meses. Vacinamos em 2010 contra o H1N1, 90 milhões em 3 meses. Ou seja, o PNI tem todas as condições, toda a estrutura para fazer uma belíssima campanha de vacinação de massa. Faltam vacinas. Os países ricos, que compõem 16% da população mundial, eles adquiriram 60% das doses disponíveis. É absolutamente insustentável isso, né? Então, tem toda uma discussão hoje, inclusive, que envolve a Índia, o Brasil, a Rússia, a China, os BRICS, né? A África do Sul, né? No sentido de algum tipo de mudança que permita que esses países mais ricos doem parte dessas vacinas para o fundo COVAX, que é o fundo da OMS para garantir e ampliar o acesso, mas também que se rediscuta a questão patentária, a questão do acesso, a proteção de patentes, na medida de tentar garantir um aumento substantivo da produção e, portanto, a possibilidade que os países mais pobres possam também ter acesso. Só haverá segurança em relação a esse vírus quando a maior parte da população do globo, do mundo, esteja protegida e vacinada.